Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara e hoje a gente está aqui para falar sobre mais uma apostila de História Regional. Estamos iniciando a apostila 5 e ela traz um pouquinho sobre a questão da economia do ciclo do ouro e também sobre os primeiros núcleos de povoamento do então estado de Mato Grosso do Sul. Bom, o texto inicial da apostila de vocês tem como título, As expedições em busca de metais preciosos. Ele fala inicialmente sobre a questão que no final do século XVII a economia açucareira do Nordeste colonial foi entrando em decadência. Isso intensificaram-se, as expedições em busca de metais preciosos no interior do país. Entre os anos de 1693 e 1695, as expedições paulistas encontraram ouro nas regiões de Minas Gerais, em 1718 na região do Mato Grosso e em 1725 em Goiás. Com a atividade de mineração, muitas pessoas se mudaram para essas regiões, em busca de uma vida melhor, enfim. E também o eixo administrativo do Brasil Colônia mudou. Antes a gente tinha a capital do Brasil em Salvador, que ficava lá no Nordeste, e aí o país vai ter a sua capital transferida para o Rio de Janeiro. Então esse eixo administrativo ele vai mudar, do Nordeste para a região Centro-Sul. Em relação às monções em busca de ouro, o bandeirante paulista Pascoal Moreira Cabral encontrou ouro às margens do rio Cochipó-Mirim, onde fundou, mais tarde, a cidade de Cuiabá. E aí começou a organizar várias monções, O que eram as monções mesmo? Eram expedições fluviais, que saíam, então, lá do estado de São Paulo e iam até a região de Cuiabá. No começo, essas monções, elas levavam apenas os bandeirantes, e as pessoas para trabalhar nas minas, e depois, num determinado momento, elas passaram a ser também de abastecimento, levando mercadorias tanto para o consumo e também para a questão do comércio, nos lugares, onde estavam sendo construídas as minas, onde as pessoas estavam indo, se deslocando. E essas viagens, demoravam em média 5 meses, que saíam do estado de São Paulo até Cuiabá. Eram viagens, que tinham diversas adversidades aí, diversos perigos, tanto em relação, assim, por eles irem, pelo rio, então tinha o risco de naufrágio, as embarcações virarem, alguns morrerem, afogados e tudo mais, o rio ter alguma cachoeira, alguma coisa desse tipo, além correrem o risco, assim, de animais peçonhentos, como cobras, insetos, ataques indígenas, enfim. Vai ser nesse período que vão surgir os primeiros núcleos de povoamento, no atual, então, estado de Mato Grosso do Sul, como, por exemplo, a cidade de Camapuã, que inicialmente, surge entre os rios Sanguessuga e Camapuã, que era um ponto de parada para os monçoeiros. Isso vai ocorrer em 1720. Em 1729, a gente vai ter a criação do núcleo colonial do Taquari, às margens do rio Taquari, que foi completamente destruído durante a Guerra do Paraguai. Depois ele vai ser reconstruído, mais tarde, em 1898, e aí vai dar origem à cidade de Coxim. Nesse período, grande parte do então território do Mato Grosso do Sul fazia parte ainda à Espanha, pertencia ao domínio espanhol por conta do Tratado de Tordesilhas. E aí vão ocorrer vários acordos, reuniões, discussões, enfim, até que Portugal e Espanha
né, chegam em um acordo lá em 1750, que vai ser o Tratado de Madrid, onde eles redefinem alguns territórios, né? Então o Tratado de Madrid vem substituir o então Tratado de Tordesilhas, e grande parte desse território, né, principalmente as terras, né, parte do Mato Grosso e hoje o que vem a ser o Mato Grosso do Sul, então passa a ser agora de domínio português e não mais de domínio espanhol. O rei de Portugal, né, com medo dos espanhóis tentarem desrespeitar esse Tratado de Madrid, até porque os espanhóis ficam, né, sabendo depois dessa questão de terem descoberto ouro, né, nesse território que era deles antes. Então o rei de Portugal, ele organiza, né, formas administrativas para ter um melhor controle dessas regiões. E aí vão ser construídos, né, fortificações militares, principalmente nas áreas de fronteira. Essas fortificações militares vão dar origem depois, né, aos primeiros municípios, né, de Mato Grosso do Sul. Por exemplo, nós teremos a criação em 1775 do Forte Coimbra, né, às margens do Rio Paraguai, para a defesa tanto dos espanhóis, mas também dos ataques, né, dos índios Paiaguás e Guaicurus. Em 1778 vai ser construído o forte, né, de Nossa Senhora do Carmo do Rio Mondego, né, que mais tarde vai dar origem à cidade de Miranda, uma das cidades mais antigas do Mato Grosso do Sul. Em 1778 também nós vamos ter a construção, né, do forte de Albuquerque, que vai dar origem aí à cidade de Corumbá, né? A cidade de Corumbá era um importante entreposto comercial do período, só que ela tinha várias, né, dificuldades, principalmente em questão ao isolamento, né, por ser uma questão de difícil acesso, né, tanto que no período da Guerra do Paraguai, Corumbá ficou praticamente isolada, porque só conseguia chegar, né, a Corumbá pela Bacia Platina, né, pelos rios da Bacia do Prata. E aí, como a navegação no Rio Paraguai ficou proibida nesse período, ficou, né, difícil, então Corumbá ficou praticamente isolada. Então isso vai começar a mudar, né, a partir do surgimento, né, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, né, anos depois. Então Corumbá vai começar a se restabelecer, né, para ser um grande entreposto comercial novamente, porém vai perder, né, o seu posto para Campo Grande. E aí, então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao texto, é só entrar em contato, tá? Beijo e tchau, tchau!